Oi, meu nome é Dr. Júlio César, sou médico cardiologista. A gente vai dar sequência aqui à aula do eletrocardiograma normal, tá? A gente está chegando aqui então no sétimo passo do eletrocardiograma. Qual é o sétimo passo? É o complexo QRS. Basicamente, a gente vai querer ver três coisas no complexo QRS: a progressão da onda R, o eixo elétrico e a questão aí do bloqueio de ramo, tá? O que é a progressão da onda R? Se a gente pegar nas derivações anteriores, que vão aí de V1 a V6, o que a gente tem que lembrar? O coração está lá para a esquerda, né? O impulso elétrico sai lá do nó sinusal, percorre os átrios, os ventrículos, ele vai percorrendo toda essa parede. Quando a gente pega aí de V1 a V6, eu vou mostrar o próximo slide aqui, fica mais fácil. Ó, então, isso aqui é a parede anterior, né? Indo para a parede lateral aqui do coração. Então, o que acontece? Ele começa, deixa eu pegar o. Ele deve começar aqui, ó, negativo, certo? E ele vai positivando, significa que o impulso elétrico está correndo aqui, ó, pela parede anterior lateral aqui, tá? Chegando aqui em V5 já para V6. E você poderia continuar aqui, ó, V7, V8 e V9, então você veria, né? Daria uma volta aqui no coração, começaria a diminuir até negativar de novo aí as ondas, né? Então, quando a gente vai ver o QRS aqui na parede anterior, a gente espera que ele comece negativo e vá positivando. Geralmente ele fica isoelétrico próximo aqui de V3, tá? Isso depende se colocar um eletrodo certinho, cada coração também é de um jeito, mas geralmente em V3 ele vai estar isoelétrico. E aí ele começa a ficar mais positivo do que negativo em V5 e V6, né? Quando a gente tem, por exemplo, um paciente que você pega lá um V4 negativo, um V5 negativo, um V6 negativo, ou seja, não progrediu a onda R adequadamente. Ou seja, será que não tem músculo morto ali? Né? Esse paciente pode ter tido um infarto, ele não tem uma progressão de onda R, não está passando o impulso elétrico, né? E aí por que que o V1 é negativo? Porque ele está em direção oposta ao sentido do impulso elétrico, né? Então, a gente pegar o coração aqui assim, ó, vamos botar aqui o V1, tá mais ou menos aqui. Então, o impulso elétrico vem aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, se o impulso elétrico está vindo nessa direção, o V1 ele está aqui, por isso que ele está indo em direção contrária, né? Está indo em direção contrária aqui ao sentido do impulso elétrico. Mas aí isso aqui tem que ir positivando. Então, deixa eu marcar aqui de novo. Então, isso aqui tem que ir positivando essa parede. Significa que tem músculo cardíaco aqui viável, certo? Então, a primeira das coisas que a gente vai ver é essa progressão da onda R. Olha aqui. Então, vamos pensar aqui nas derivações anteriores. Olha aqui, ó. V1 ele começa negativo e aí ele tem que ir positivando. Significa que o impulso elétrico está passando aqui por toda a parede, certo? Há uma progressão da onda R. Isso é uma das primeiras coisas que a gente vai ver aqui no QRS, certo? Outra coisa que a gente vai ver no QRS é o eixo. O que que é o eixo? É saber se o coração ele está dentro do eixo normal. Então, pegar essa aqui que a gente chama de rosa dos ventos, esses valores aqui tem que saber, tá? Só para lembrar aqui, ó, AVL left, né? Seria o braço esquerdo. Aqui a gente tem o AVF, que é o foot, seria o pé. E aqui o AVR de right, que seria o braço direito, certo? A gente tem as derivações. Então, assim, existem todos esses ângulos aqui, mas por convenção, a gente tem o -30, o zero, que é o D1, o 60, que é o D2, o AVF, que é 90 graus, o D3, que é o 120 graus, e o AVR, que é o menos 150 graus. O que a gente vai ver aqui? Então, qual que é o eixo normal do coração? O eixo normal do coração ele vai de -30 até 90. Então, o coração tem que estar dentro deste eixo aqui. Lembrar que, geralmente, pacientes mais longilíneos têm um coração mais verticalizado, mais próximo aqui do AVF. Pacientes mais brevilíneos, aqueles pacientes mais baixos, têm um coração mais lateralizado, aqui mais próximo do AVE. Então, são variações anatômicas. Mas o que é aceitável?
entre menos 30 e 90. Se eu tiver um coração muito passando aqui de AVL, eu tenho um desvio de eixo para a esquerda, né? O coração está desviado aqui, ó, left, esquerda. Se eu tiver ele mais para cá, ó, se eu tiver ele mais para cá assim, desviado aqui para a esquerda, então ele tem um desvio, né? Então assim, por que que o coração desvia para a esquerda? Você pode ter um miocárdio, né, do ventrículo esquerdo aumentado de tamanho. Um paciente muito hipertenso e tem uma hipertrofia do miocárdio, acaba desviando o músculo cardíaco ainda mais para a esquerda, tá? Deixa eu apagar. Ou então, se você tiver um coração mais para cá, que ele passa aqui do AVF, né? Ele passa de 90 graus, coração mais para cá, assim, ele tem um desvio para a direita, né? É mais fácil você encontrar desvio para a esquerda do que desvio para a direita. Por quê? Porque a massa do ventrículo esquerdo ela é bem maior do que a massa do ventrículo direito. Então, para você desviar o coração para a direita, sem ter uma baita de uma alteração cardíaca, que uma hipertensão pulmonar, alguma complicação aqui do coração direito, que aumente o miocárdio dele bastante, né? Aumente bastante a massa do ventrículo direito para poder desviar esse coração aqui para o lado direito, né? E aí, se você conseguir desviar ele até a VR aqui, ó, chega nesse quadrante aqui, a gente chama aí de desvio extremo para a direita, mas isso aqui é mais difícil de vocês verem, tá? O que a gente mais vai ver são desvios para a esquerda. E agora vamos entender isso daqui, como é que eu identifico para saber se o coração está dentro do eixo ou se ele está fora do eixo. Vou dar um exemplo. Então, olha lá. Suponha que você esteja na frente de uma avenida, né? Moro aqui em Santos, então a gente dou o exemplo aqui para a Avenida da Praia. Vamos supor que você está de frente para a Avenida da Praia, né? E está vindo um carro. Aí eu falo assim, bom, vamos dizer que é um carro elétrico, que ele não faça barulho. Como é que você sabe que o carro está vindo dessa direção para essa ou dessa direção para essa? Como é que você sabe? Você só vai saber a hora que o carro passar bem na tua frente. Quando ele passar bem na tua frente, você está olhando para frente, você só pode olhar para frente. Então, como é que eu vou saber que o carro está indo para um lado ou que o carro está indo para o outro? A hora que ele passa na minha frente, aí eu vou ver, ou ele vai fazer isso, ou ele vai fazer isso, certo? Então, primeira coisa é esse conceito, tá? Então, eu vou saber se o carro está indo para um lado. Ó, aqui eu vou formar esse ângulo de 90 graus que eu falei. Ou o carro passa para um lado, ou o carro passa para o outro. Então, quando eu quero saber se o impulso elétrico está indo para um lado ou se o impulso elétrico está indo para o outro lado, eu preciso achar uma derivação, preciso achar um local em que ele forme um ângulo de 90 graus. Aí eu vou parar nesse ângulo de 90 graus e vou olhar para um lado e vou olhar para o outro. Aí eu vou saber, o impulso elétrico não pode estar indo para duas direções ao mesmo tempo. Não dá para o impulso elétrico fazer isso, né? Aqui, ó. Não dá para ele ir para dois locais ao mesmo tempo. Ou ele está indo para um lugar, ou ele está indo para outro lugar. A gente precisa saber para onde que ele está indo. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar nas derivações laterais, né? Então, D1, D2, D3, AVR, AVF. Vou procurar nas derivações laterais para saber se o coração está indo para um lado, se o impulso elétrico está indo para o lado, ou se o impulso elétrico está indo para o outro lado. Olha só. Bom, quando eu chego aqui na Rosa dos Ventos, né? Eu estou aqui na Rosa dos Ventos, cadê o que que eu vou fazer? Eu vou procurar lá no eletrocardiograma e lembrar que cada eletrocardiograma de cada paciente é diferente. Não é? Não são todos os eletros que vai ter a mesma derivação isoelétrica. Então, o que que é a derivação isoelétrica? Deixa eu desenhar ela aqui. Ó. Aquela derivação que é assim, ó, está se aproximando e depois se afastando. Né? Não ficar muito bem desenhado aqui, mas é mais ou menos isso. Então, o carro está vindo na minha direção e depois ele está se afastando, ou para um lado ou para o outro. Ele não pode estar fazendo, não pode, o impulso elétrico não pode estar indo para duas direções ao mesmo tempo, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar no eletrocardiograma a derivação isoelétrica. Então, só um exemplo aqui rápido. Vamos supor que o eixo isoelétrico, só que vai ter exemplo, tá? Lá no eletro. Vamos supor que o eixo isoelétrico está em D2. Então, é como se eu estivesse aqui, eu sou o isoelétrico, certo?
e eu quero formar um ângulo de 90 graus. Para formar um ângulo de 90 graus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar ou para um lado, ou eu vou ter que andar para o outro lado. Eu não posso ver para os dois lados ao mesmo tempo. O impulso elétrico não pode ir para os dois lados ao mesmo tempo. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro lado. E aí eu vou ver para que direção que ele está indo. É como se fosse o carro. Ou o carro está indo para o lado, ou o carro está indo para o outro lado. Ele não pode estar indo para os dois lados ao mesmo tempo. Então, ó, isso aqui é só para gravar depois, vai mostrar no eletro, vocês vão entender, tá? Então, se eu tiver um D1 positivo, ó, D1 é essa derivação aqui, ó, D1. Se eu tenho um D1 que está positivo e eu tenho um AVF, também, ó, AVF aqui, ó, difícil escrever isso aqui, AVF positivo, com certeza a resultante está onde? Está aqui, que é onde o coração, lembra da Rosa dos Ventos? Ele vai de menos 30, que ficaria mais ou menos aqui, até 90, que fica aqui. Então, se tá aqui, ó. Então, estaria dentro do eixo, né? Ó, agora vamos supor, olha o segundo aqui, ó. Eu tenho um D1 positivo e o AVF aqui, ó, tá negativo. Se o AVF tá negativo aqui, significa que ele está se afastando dessa região. Provavelmente ele está muito mais para cá, ó, tá vindo mais para essa direção aqui, ó. Então, vai ser um desvio para a esquerda. Vou mostrar isso aqui no exemplo, vai ficar mais fácil. Bom, então vamos ver o eletrocardiograma? Vamos lembrar o que a gente fez até aqui. Quem não viu as outras aulas, assiste para poder lembrar do que ver o que eu estou falando, tá? Então, qual que é o primeiro passo do eletrocardiograma? Identificação. Nome, idade, sexo e quadro clínico. Qual que é o segundo passo do eletrocardiograma? É a padronização. O que vai na padronização? O tempo, ó, tem aqui, ó, 25 milímetros por segundo, né? 25 quadradinhos por segundo. E olha aqui, ó, tem aqui ó, um 2N, tá vendo? Significa que está com o dobro do tamanho, as ondas estão com o dobro do tamanho. Tá vendo que as ondas estão bem grandes aqui, ó? Qual que seria o normal? O normal seria N. Então esse eletro aqui já não estaria no padrão tradicional. Não significa que não dá para interpretar o eletrocardiograma, mas eu só quero que você veja que às vezes o eletrocardiograma ó, chama atenção. Nossa, olha o tamanho dessas ondas, será que tem alguma hipertrofia, uma sobrecarga? Né? Quando você vai ver, o elétron não está no padrão normal dele, está com o dobro do ganho, por isso que as ondas estão maiores. Se ele tivesse aqui um N sobre 2, você veria as ondas tudo com metade do tamanho dela. Então, o padrão normal é N. Não significa que não dê para interpretar o elétron. E a ideia aqui agora também não é avaliar isso, tudo bem? A gente está vendo outra coisa aqui no eletro. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se o ritmo é sinusal. Para ele ser sinusal, o que, que ele tem que ter? Onda P positiva em D1, D2 e AVF, certo? Na derivação, de mesma morfologia. Tá? Ó, as ondas P são iguais. Toda onda P precede um complexo QRS, não tem ondas P perdidas. Se a gente for ver a frequência cardíaca aqui, daria 1.500 pelo número de quadradinhos, 300 pelo número de quadradões, ou pela uma regra prática, 300, 150, 175, um pouquinho, não, 75, 74 batimentos. Então, estaria no ritmo sinusal. Aí nós vamos ver a onda P, lembrar aí, qual que é o tamanho máximo da onda P? 2 quadradinhos e meio. Qual a largura máxima da onda P? 3 quadradinhos. A gente ia ver o que também? O intervalo PR. Intervalo pega dentro da onda. Então, vai de 3 a 5 quadradinhos, de 120 a 200 milissegundos. Aí, quando a gente chega no QRS, a gente pode avaliar. Lembra a primeira coisa do QRS? A progressão. Então, ó, progressão de onda R. Começa negativo e vai positivando. Ou seja, o impulso elétrico foi percorrendo aí, a parede anterior aqui do coração, né? E agora a gente vai ver então o eixo, né? O que eu falei para vocês? Que o impulso elétrico ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Ele não pode ir para dois locais diferentes, tá? Então o que a gente faz? Como é que eu vou saber? Eu tenho que procurar a derivação que seja mais isoelétrica, certo? A derivação que seja mais isoelétrica. Eu vou parar nela e aí eu vou formar um ângulo de 90 graus. Eu vou parar e vou ver ou o impulso elétrico vai para um lado ou o impulso elétrico vai para o outro lado.
Então, se a gente olhar, e aí a gente esquece agora as derivações anteriores, a gente vai ficar só com as derivações laterais. Se a gente olhar nas derivações laterais, qual é a derivação mais próximo de um isoelétrico? Nem sempre vai ser 100%, tá? Mas qual a derivação mais próxima de um isoelétrico? Consegue pensar? Dá uma olhada aí e raciocina. Foi? Bater o olho aqui é fácil, ó. Vamos lá. Olha só o D2 aqui. Está muito positivo, ó, totalmente positivo. Olha o D3, totalmente positivo. Olha o AVF, totalmente positivo. Olha o AVL, totalmente negativo. Olha o AVR, totalmente negativo. Agora, olha o D1 aqui, ó. Lógico, ele está um pouco mais positivo do que negativo, mas ele é o mais próximo de um isoelétrico que a gente tem. Então, essa daqui seria a nossa derivação isoelétrica neste coração, tá? Cada coração é de um jeito. Então, neste coração aqui, a mais próxima de um isoelétrico que a gente tem é a derivação D1, ok? Vamos lá para a roda dos ventos. Então, o que que a gente viu? Que o mais próximo de um eixo isoelétrico está aqui em D1, no eletrocardiograma desse paciente, né? Então, ó, aqui, ó, é o eixo isoelétrico dele. Se aqui é o isoelétrico, significa o seguinte: sou eu lá na Avenida da Praia, vendo o carro. Ou o impulso elétrico vai passar para um lado, ou o impulso elétrico vai passar para o outro lado. O impulso elétrico não pode ir para dois lados diferentes, tudo bem? Deixa eu apagar aqui esses desenhos maravilhosos que eu estou fazendo. Peraí que eu tô. Tá, vai ficar aí. Então, olha só. Vamos mandar 90 para um lado e depois vou mandar 90 para o outro, tá? Então vamos lá, ó. 30 graus, 60, 90. Então um dos pontos seria aqui, ó, a VF, certo? Um dos pontos seria mais ou menos aqui. Aonde seria o outro? Vou mandar 90 para o outro lado, certo? Então vamos lá, ó. Tava aqui, né? Aqui era o isoelétrico em D1, então vamos lá, ó. 30, 60, 90. Por convenção, existe a derivação 90? Não existe. Por convenção, não existe essa derivação, né? Qual seria o mais próximo? O mais próximo seria aqui em AVL, né? Então, fica mais ou menos aqui. Seria, na verdade, até um pouco mais para cá, né? Seria até um pouco mais para cá, porque não está exatamente, né? na- o D1 não é exatamente isoelétrico, né? Mas estaria mais ou menos aqui, certo? Então, ou o impulso elétrico está vindo nessa direção de AVL, ou o impulso elétrico está vindo nessa direção de AVF. Ele não pode estar indo nos dois. Se ele estiver vindo na direção de AVF, aqui vai estar positivo e aqui vai estar negativo. Se ele estiver vindo na direção de AVL, aqui vai estar positivo e aqui vai estar negativo. Vamos olhar? Vou passar ele aqui. Olha lá. Lembra? Tá? Isoelétrico em D1. Então, a gente andou 90 para um lado, 90 para o outro, certo? Então, ó, quando a gente andou, a gente viu que AVF, a gente foi até AVF e chegou em AVL também. Ó, positivo em AVF, negativo em AVL. Ou seja, ele veio em direção a AVF aqui. E a VF não é 90, lembra que eu falei, é normal, de menos 30 a 90. Como ele está próximo de AVF aqui, então ele está em próxima de 90 graus. Então, esse coração é normal, ele está dentro do eixo. Então, olha lá, deixa eu passar ele aqui. O que a gente fez? A gente andou 90 para um lado, 90 para o outro. Como por convenção não existia essa, a gente ficou mais próximo aqui do AVL, né? A gente viu lá que o AVL está negativo e o AVF positivo. Como está positivo aqui no verdinho, ó, então é normal, tá? É normal. Se aí naquele, ó, vou passar ele aqui de novo para você poder ver. Tá vendo? Olha lá, AVF positivo, AVL negativo. Se aqui tivesse positivo, aqui teria que estar negativo.
tá? Então, o impulso elétrico vai para um lado ou o impulso elétrico vai para o outro. O impulso elétrico nunca pode ir para dois lados diferentes, tá? Agora, olha esse elétron aqui. Imagina que a gente fosse olhar o eixo elétrico dele, né? Para onde está indo o eixo elétrico? A gente vai esquecer as derivações anteriores aqui, ó, de V1 a V6, né? É que a gente olhar aqui por enquanto a questão da progressão não dá, mas a ideia é que a gente falar de eixo. Então, se a gente fosse olhar nas derivações laterais, qual é o eixo mais isoelétrico? Que é mais difícil, né? Ó, eles estão meio que tem vários eixos isoelétricos aqui, né? Isso aqui é muito raro de ver, é só um exemplo, mas aqui seria um eixo indeterminado, tá? Isso aqui vocês dificilmente alguém vai ver isso daqui. Então aqui, né? Vamos ver nesse eletrocardiograma aqui. Olha só, passaria por todos os passos, certo? Então vamos ver agora a questão do eixo elétrico exclusivamente. Quando a gente pega as derivações laterais, qual é o eixo mais isoelétrico? O mais isoelétrico, olha aqui, ó, a VL, né? Olha aqui, ó, D1 totalmente positivo, D2 totalmente positivo, D3 totalmente positivo, né? AVF totalmente positivo. Agora sim, AVR aqui, ó, totalmente negativo. Olha o AVL aqui, ó. É o mais próximo de um isoelétrico que a gente tem, né? Então, vamos lá. Então, aonde está o eixo mais isoelétrico que a gente viu lá no eletrocardiograma? Aqui, né? Em AVL. Ele está aqui. Então, seria eu na Avenida da Praia, olhando para um lado ou olhando para o outro. O eixo não pode estar para dois lados, lembra? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou andar 90 para o lado e vou andar 90 para o outro. Então, vamos andar 90 para um lado aqui, ó. Deixa eu pegar um, para a gente poder marcar. Aqui, ó. 30, 60, 90. Então, ou o eixo está aqui, ó, em D2, ou 30, 60, 90. Por convenção, esse 120 graus aqui, menos 120 graus, não existe, né? Por convenção. Qual que é o mais próximo? AVR. Aqui, ó. Então, eu tenho duas situações. Ou está positivo aqui e negativo aqui, ou está positivo aqui e negativo aqui, certo? Se tiver positivo aqui e negativo aqui, significa que ele está dentro do eixo, né? Porque vai de menos 30 a 90. Se ele tiver em D2, tá certo. Agora, se aqui tiver positivo, a VR tiver positivo e o D2 estiver negativo, ele tem um desvio de eixo extremo para a direita, né? Então vamos passar aqui o próximo slide. Olha lá. Então, a gente viu lá de AVL, andamos 90 para um lado, andamos 90 para o outro. Olha lá, D2 está bem positivo, né? E o AVR está bem negativo. Então, onde está o eixo desse coração? Está aqui, ó, 60 graus em D2. Então, eixo normal deste eletrocardiograma também, certo? E aqui, para a gente finalizar, né, quais são os passos, então? Aqui seria se a gente tivesse os bloqueios, né, complexo QRS, a gente começa a ver bloqueio também, né? Ou seja, o atraso de condução, ou seja, demora para passar ou pelo ramo direito ou pelo ramo esquerdo, aí seriam as doenças, né? Ou estaria demorando para passar esse impulso ou pelo lado esquerdo aqui, mas isso é doença, a gente não vai ver isso agora, tá? Então, o que que eu quero que vocês saibam? O QRS normal, menos do que 120 milissegundos, menos do que 3 quadradinhos. Se ele passar de 3 quadradinhos, o QRS, a gente já está falando de bloqueio. Aí pode ser um bloqueio do ramo direito ou um bloqueio do ramo esquerdo. Mas isso a gente vai ver numa outra aula com doenças. Tudo bem? Então, encerramos aqui o QRS.